Olha, tem boas notícias no caso do Lula no STF, em que o STF tá para julgar a suspeição, ou seja, a parcialidade do Sérgio Moro nos julgamentos do Lula. E esse processo pode anular todas as condenações do Lula. Tanto a condenação do Triplex, que foi feita pelo próprio Sérgio Moro, quanto a condenação do caso do sítio de Atibaia. Por quê? Porque o Moro foi juiz daquele caso por bom tempo. Inclusive, aquele caso nem deveria estar na comarca de Curitiba, na Lava Jato de Curitiba, porque ali em Curitiba só havia casos que tinham a ver com a Petrobras. E o caso do sítio de Atibaia não tinha nada a ver com a Petrobras. A Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro e o Dallagnol conversaram sobre isso. Eles sabiam que não tinha nenhum indício de que esse caso tinha a ver com a Petrobras, mas eles mentiram e puxaram o caso para Curitiba para poder perseguir o Lula. Então, tudo leva a crer que o STF vai votar pela suspeição do Moro. Mas esse processo está nas mãos do Gilmar Mendes. Essa votação, se o Sérgio Moro é parcial ou não, começou em 2018. Logo que o Bolsonaro foi eleito, em dezembro de 2018, se eu não me engano, começou essa votação. E aí o Fachin, o Fachin é nosso, amigo de Sérgio Moro e Dallagnol, ele votou a favor do Sérgio Moro e contra o Lula. A Carmen Lúcia, aquela que o Dallagnol e os procuradores de Curitiba chamam de frouxa. Então a frouxa Carmen Lúcia, quem diz não sou eu, são os procuradores de Curitiba, ela também votou a favor de Curitiba e do Sérgio Moro contra o Lula. Aí faltavam 3 votos, que era Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello. O voto do Celso de Mello é uma incógnita. E o Gilmar Mendes, que é um cara com muita paciência, ele sabendo disso, ele pediu vistas, ele não votou. Ele falou, não vou votar, vou pedir vistas. Vamos votar no momento mais oportuno. Só que aí veio a Vaza Jato, e aí o voto do Celso de Mello, porque sabe-se que o Gilmar Mendes vai votar contra a Lava Jato, sabe-se que o Lewandowski vai votar contra a Lava Jato, ou seja, a favor do Lula, mas o voto do Celso de Mello é uma incógnita. E o voto do Celso de Mello cada vez mais fica claro que é a favor do Lula. Só que o Celso de Mello se aposenta em novembro. O Celso de Mello vai se aposentar em novembro por idade. E aí é que começa a confusão, e aí é que eu vou explicar por que a situação do Lula está cada dia melhor. A situação está cada dia melhor. Lula 2022 é uma realidade. Muito possível que ele seja candidato, a não ser que ele não queira ou que alguma coisa mude muito, mas uma mudança muito brusca no cenário político. Mas tudo está caminhando para que Lula seja candidato em 2022. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Você quer ver ele candidato? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui no Plantão Brasil a gente defende o Lula e a gente faz oposição ao bolsonarismo todos os dias. E se você quiser ajudar, a gente sabe que a esquerda é muito ruim nas redes sociais de comunicação e que a direita se comunica muito melhor nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no TikTok, eles estão em todas as redes, eles bombardeiam as pessoas com fake news todos os dias, muito disso paga com dinheiro público, mas muito disso porque eles sabem como se comunicar nas redes sociais. Pra gente quebrar as mentiras no meio, quebrar no meio, você se inscrevendo no canal, é 1 segundo, é de graça, é só clicar no botão, você faz com que o algoritmo do YouTube, ele mostre esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal, na página inicial do YouTube ou como vídeos sugeridos, logo que acaba um vídeo, sempre toca outro automaticamente, né? E vai tocar o vídeo aqui do Plantão Brasil. E a gente consegue levar verdade para as pessoas, mais do que isso, mais gente vai acabar se inscrevendo e a gente consegue fazer uma posição forte e uma presença nas redes sociais mais forte, porque a esquerda tem quase 0 de presença nas redes sociais. Então 1 segundinho de graça, você já ajuda. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer no caso Lula, com o Celso de Mello aposentando. Olha só, saiu na mídia que a defesa do Lula não está confiando muito no voto do Celso de Mello porque é uma incógnita. Thiago, confio no voto do Celso de Mello porque ele já deu todas as sinalizações possíveis, já sinalizou várias vezes que vai votar a favor do Lula e contra a Lava Jato. Já fez várias críticas à Lava Jato. Tem quem diga na mídia o que eles usam para se basear nisso, de que a defesa do Lula não confia no voto do Celso de Mello, de que o Celso de Mello teve decisões tanto favoráveis quanto decisões contrárias à Lava Jato. Só que não, em um processo muito parecido com esse, o Celso de Mello votou contra a Lava Jato. E depois da Vaza Jato, as decisões do Celso de Mello mudaram muito. Geralmente, assim, quase todas foram contra a Lava Jato. É muito raro ele tomar uma decisão a favor do pessoal da Lava Jato. E quando é a Lava Jato de Curitiba, então aí é 0 para eles. Então, é muito difícil que o Celso de Mello fosse votar contra o Lula. Só que o pessoal fala, mas o Gilmar Mendes não coloca isso na pauta, o Gilmar Mendes já falou que só vai colocar na pauta quando os julgamentos em plenário voltarem, ou seja, ele quer votar em pessoa, todos pessoalmente ali. Então, a gente não sabe quando acaba a pandemia, quando vai voltar isso.
E o Celso de Mello tá para fazer uma nova cirurgia e talvez a aposentadoria dele, que vai ser em novembro, seja antes. E aí ele não vota. E acontece o quê? O que acontece? Olha só, Celso de Mello saindo, primeira possibilidade. Fica um intervalo até o Bolsonaro escolher um novo ministro para o lugar dele, até o Senado aprovar. Muita gente não sabe, mas quando alguém escolhe um ministro para o STF, é o Bolsonaro quem vai escolher, o Senado tem que aprovar, esse processo demora um tempo, mesmo depois que ele é aprovado pelo Senado, demora um pouco para ele ser empossado, depois de ser empossado também demora um pouco para que ele vá para uma das turmas, o STF tem 2 turmas, o STF tem 11 ministros, um é o presidente e os outros 5 ficam em turmas, primeira turma e segunda turma. E aí, cada uma com 5 ministros, aí eles fazem as votações. E aí o que acontece? O caso do Lula está na segunda turma, o Celso de Mello está na segunda turma. Celso de Mello saindo, quem entraria na segunda turma é o ministro indicado pelo Bolsonaro? Não. Quem entraria na segunda turma seria o decano, quem tem a opção, que é o Marco Aurélio de Mello. O Marco Aurélio de Mello, todas as decisões dele são contra a Lava Jato. O Marco Aurélio de Mello já fez várias críticas ao Sérgio Moro. O voto do Marco Aurélio de Mello seria um voto contra o Sérgio Moro e a favor do Lula, assim, é quase certo também. Então, mesmo o Bolsonaro indicando um novo ministro para o lugar do Celso de Mello, entrando o Marco Aurélio de Mello, se ele quiser, é a opção dele, entrar na segunda turma, o Lula se torna não inocentado, mas as condenações dele vão ser desfeitas, e aí ele se torna um homem inocente até que se prova o contrário de novo. Esse se prova inocente até que se prova o contrário nunca acontece em Curitiba, né? Lá não precisa das provas. Pois bem, só que nesse intervalo em que o Celso de Mello vai se aposentar e o Bolsonaro vai escolher alguém para a Suprema Corte no lugar dele, essa vaga na segunda turma fica mais ou menos 1 mês, 2 meses vaga, sem ninguém. Até o Bolsonaro escolher alguém, até esse ser empossado, até escolher quem vai para a segunda turma, se é o Marco Aurélio de Mello, se ele não quer, se o indicado pelo Bolsonaro quer, se não quer, se vão sortear, o que vão fazer, fica vaga. Quando fica vaga, vão ter 4 ministros apenas na segunda turma, que é o Fachin, a Raul Rufa, quem é nosso, a Carmen Lúcia, chamada de frouxa pelo pessoal da Lava Jato, os 2 já votaram. Falta o voto do Lewandowski e do Gilmar Mendes, que já adiantaram que vão votar para o Lula. Como só tem 4, fica um empate 2-2. Aí você fala, e o que acontece, Thiago? O empate beneficia o réu, que no caso é o Lula. Então o empate é do Lula e essa é a jogada mais certa para que o Lula consiga anular as condenações do Sérgio Moro, todas elas. Porque o STF, quando votar esse caso, eles vão ter que votar assim, quais ações do Sérgio Moro nós vamos anular pelo fato dele ser parcial. Quais? Todas as ações? Algumas? Só o caso do Triplex? Só o caso do sítio de Atibaia? O caso do Triplex e parte do caso do sítio de Atibaia? Mas e os outros processos em que o Moro foi juiz, pelo menos em uma pequena parte do processo? Tem aquele do Instituto Lula e da Odebrecht, que é inclusive um processo em que o Sérgio Moro teve uma derrota na semana passada. Vamos anular todo esse processo também, porque o Moro era o juiz no comecinho, ou não vamos? Vamos fazer o quê? O STF vai ter que discutir isso. Se tiverem apenas 4 ministros na segunda turma, o Lewandowski e o Gilmar Mendes já deram todos os sinais de que eles vão anular tudo. O Sérgio Moro tocou no processo, tem uma assinatura do Moro, tchau. Não pode estar ali um processo com o Lula e o Sérgio Moro juntos, então tira o processo. Então, anular todos os processos do Lula voltariam ao começo. Aí demoraria um bom tempo para a Lava Jato conseguir dar um golpe junto com a segunda instância, principalmente a Lava Jato sob ataque do bolsonarismo, e aí por outros motivos, nada a ver com Lula, a Lava Jato conseguir dar um golpe para continuar perseguindo o Lula e para tirar o Lula da eleição. Fica muito, mas muito difícil para a Lava Jato, porque o verdadeiro adversário da Lava Jato hoje não é o Lula. Não é. A Lava Jato fez de tudo para tirar o Lula de 2018 para eleger um aliado, que era o Bolsonaro. Só que agora eles estão contra o Bolsonaro. O verdadeiro adversário da Lava Jato, assim, adversário mortal, o rival mortal é o Bolsonaro. Então tá, Lava Jato contra o Bolsonaro, eles estão se bicando. E aí tem que se lembrar de uma coisa. Isso tudo vai acontecer, o Gilmar Mendes está contra a Lava Jato, o Gilmar Mendes muito provavelmente vai colocar o processo do Lula em votação nesse meio tempo. Então, entre novembro e aí dezembro tem recesso do judiciário, então entre novembro e janeiro vai ficar 1 mês e meio, 2 meses, com apenas 4 ministros na segunda turma, é aí que o Gilmar Mendes deve pautar para que seja uma vitória certa e garantida. Olha só como o Gilmar Mendes é um cara, ele é um dos ministros com mais experiência no STF, e ele tem muita experiência para fazer isso. Olha, quem no fim de 2018, eu não imaginava, você comenta aí, você imaginava? Quem imaginava que Gilmar Mendes, de vista,
seria tão estratégico para 2 anos depois, olha, 2 anos, foi em dezembro de 2018 que começou a votação, deve ser colocado em pauta em novembro ou dezembro de 2020. Olha só, quem imaginaria que 2 anos depois ele iria fazer isso e fazer com que o Lula pudesse participar da eleição de 2022? Ninguém, eu não imaginava, ninguém imaginava. Também ninguém imaginava que a Vaza Jato ia vir e escancarar todos os crimes do Sérgio Moro. Porque até então, eu lembro canais de esquerda, ou que se dizem esquerda, que eu lembro em maio do ano passado, 10 dias antes da Vaza Jato, que foi dia 9 de junho, 10 dias antes, 31 de maio, 30 de maio, eles com vídeos assim falando, não, é teoria da conspiração que o Sérgio Moro estava contra o Lula, é coisa de petista, esses petistas fanáticos, esses petistas que amam o Lula demais, não vem a verdade, blá, 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 blá. Toma, aí veio a Vaza Jato e taf, mostrou todo o conluio dos procuradores de Curitiba, mostrou vários crimes de Sérgio Moro contra Dallagnol. Aliás, muita gente culpa o Glenn Greenwald por conta, o Glenn prometeu tanto e não entregou. Olha, pelo que o Glenn entregou em qualquer outro país do mundo, país sério eu tô falando, não tô falando país de terceiro mundo, país sério, o Sérgio Moro e o Dallagnol já seriam presos, presos, não tão presos porque é uma vergonha a justiça brasileira, é uma vergonha total a justiça brasileira. O que ele entregou ali são vários crimes. São inclusive crimes que não são apenas contra o Lula ou contra o PT, são crimes de lesa pátria, crimes de fazer conluio com o FBI, causar um prejuízo bilionário na Petrobras e em em empreiteiras brasileiras, um desemprego assim por alto, de 2, 3 milhões de brasileiros que perderam emprego diretamente por conta da Lava Jato, fora os empregos indiretos que eles jogaram no lixo, causaram uma crise econômica que levaram o Brasil ao buraco. Então, tudo isso foi provado e ninguém vai preso, não acontece nada. O lavajatismo ainda consegue manipular os julgamentos no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e o Dallagnol sempre se safa lá, sempre ele se safa lá, e eles continuam, e a Lava Jato tem muito poder entre os procuradores, e tá brigando agora com o bolsonarismo, uma briga assim acirradíssima entre Lava Jato e bolsonarismo, e nada acontece com os lavajatistas, mas o problema é que agora eles conseguiram um adversário que não apenas sabe se comunicar, porque o PT não sabia, era fácil soltar uma delação sem provas contra o PT, a Globo fazia a matéria no Jornal Nacional, a Globo fazia a capa, o Estadão fazia a capa, os jornais do Brasil inteiro, as rádios batiam no PT, aí nas redes sociais, na internet, que é a terra, que é o lugar onde o PT poderia contra-atacar e mostrar a verdade, o PT nada, o PT não sabe até hoje, o PT está nos anos 80, assim, tá lá nas redes sociais, mas é uma coisa institucional chata, uma coisa assim, horrível a comunicação do PT nas redes sociais até hoje. E faz mais de um ano, foi em 3 de agosto do ano passado, em que eu falei aqui nesse canal pela primeira vez, ou o PT muda a comunicação, eu falei na época, ainda dá tempo para 2022, para eleger uns 100 deputados, uns 150 deputados. Se mudar a comunicação, dá tempo. Não mudou nada. Comenta aí, você viu mudar? Não mudou nada. Agora, a Lava Jato era fácil contra o PT. Agora, contra o Bolsonaro, eles têm um adversário que sabe usar as redes sociais e que contra-ataca. Inclusive, com fake news contra o Sérgio Moro, contra o pessoal da Lava Jato, que vai contra-atacar contra a Lava Jato, porque a guerra Bolsonaro contra a Lava Jato só tende a aumentar. E nessa briga, eu torço pra briga, torço para que os dois, para que se explodam, todos eles, em 1000 pedaços. Então, a coisa vai ficar feia para todos eles e a coisa só não vai ficar feia, no caso, pro Lula, que tá lá no canto dele e tá só esperando que chegue em novembro, dezembro, que o Gilmar Mendes coloque na pauta para que ele possa finalmente ser tornado, as condenações dele serem tornadas ilegais e ele vira ficha limpa e aí ele pode concorrer em 2022, mas ele não diz até agora, talvez por estratégia, talvez não, ele não disse se ele quer concorrer em 2022 ou não. As últimas vezes que ele falou, ele disse que queria o Haddad, mas comenta aí, você acha o Haddad um candidato forte para 2022 ou você acha ele um candidato fraco? Deixa sua opinião sobre o Haddad. E o Lula é um candidato mais forte que o Haddad ou igual ou mais fraco que o Haddad? Deixa a sua opinião e vamos para cima do bolsonarismo, porque o PT não sabe usar as redes sociais. Eu dou aqui várias dicas, inclusive falei, o PT tem contato com tanto sindicato, com tanto movimento social, é só pegar os números de WhatsApp do pessoal, criar os grupos, começar
contratar assessores para colocar memes, a gente tem a verdade do nosso lado, não precisa nem disseminar fake news, não precisa nem distorcer a verdade, não precisa perder tempo inventando narrativa, é só falar a verdade. É tão simples pra gente, para se comunicar, para alcançar milhões de pessoas, para alcançar o povão, sabe aquela pessoa que não assiste jornal, aquela pessoa bem simples, que não sabe nem ler e escrever direito, mas tem um celular na palma da mão, recebe as coisas no WhatsApp e que está acreditando nas fake news do Bolsonaro porque é bombardeada todos os dias. Essa é a pessoa que o PT, a esquerda, deveria estar bombardeando com a verdade todos os dias e mostrando, ó, o outro lado mente, nós estamos falando a verdade. Olha, foi assim, assim, assim nos nossos governos, agora é assim, assim, assado. Olha, nós é quem aprovamos R$600 de auxílio emergencial, o Bolsonaro queria só 200, olha, tá aqui, devia estar bombardeando, que não adianta chegar uma mensagem institucional chata, com o logo grandão do Partido dos Trabalhadores, com a cara de algum político falando difícil, falando, meus amigos do povo brasileiro, coisa chata. Imagina uma pessoa mais simples, ele olha aquilo, deleta. Na hora, né? Na hora. Aí vem um meme do Bolsonaro e em 2 segundos passa a mensagem, é o Lula com a roupa de presidiário, o Lula ladrão. Pronto, cara, dá risada e ponto, ferrou. Aí aquela mensagem vale mais do que toda. E o PT ainda gasta um dinheirão para fazer, os partidos de esquerda, todos os partidos gastam para fazer mensagem institucional que não chega a ninguém. Então, ou começa a aprender, ou o que vai acontecer é o seguinte, Lula pode até ser candidato, mas você acha que o PT vai conseguir eleger a maioria? Você acha? Ou a maior tendência é que a extrema-direita consiga eleger? Porque na última eleição o PT elegeu apenas 62 deputados. Muita gente diz, Thiago, é a maior bancada. É uma bancada que é 3 vezes menor do que a bancada eleita em 2014. A coligação do PT elegeu 190. Em 2018, só 62. Em 2022 vai eleger quantos? Vários do PT que eram senadores viraram deputados. Inclusive a presidenta do PT era senadora e foi rebaixada para deputada porque ela sabia que senadora não seria eleita jamais. Se soubesse se comunicar, ainda seria senadora e o PT não teria 62 deputados eleitos na coligação. Teria, no mínimo, os 190 que teve em 2014. Então, isso faz a diferença, faz muita diferença, principalmente na hora de votar leis. Então, vamos pra cima deles. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!